Irmãs, eu digo aqui, para o sangue de Jesus, sem medo de errar, o Espírito Santo revelou a irmã primária. Aleluia. Eu ouvi tanta coisa essa semana acerca da palavra da pessoa que iria me pregar, e eu calada e relutando. E em todo momento o Senhor dizia: prepara a palavra. Mas eu, irmãos, ainda, eu não sei, eu sou igual a Jeremias, eu digo assim, isso nessa posição, viu, irmãos? Na posição que Deus chama, que Deus manda, e eu ainda não sei ouvir a voz de Deus, irmãos, ainda não sei ouvir. Assim como Samuel, né, que Deus chamou de Samuel, e corria para Eli, e assim sou eu, irmãos. Tantas vezes eu não consigo entender, não consigo aceitar, ter o discernimento que realmente Jesus está mandando, Deus está falando. E eu só olhava para o tempo e dizia: eu ainda vou ter tempo. Eu sempre digo, eu confio muito no horário da noite, para preparar a palavra. Mas, irmãos, eu relutei até hoje, quase na hora de vir para o culto. Deus mandava, mas eu relutando, eu disse: não, eu não estou entendendo, não é eu. E eu fui relutando, e enfim, o tempo está breve, né? Eu estou aqui. Talvez somente para dar um recado do Senhor para a igreja, não seja uma grande pregação, mas em nome de Jesus, o Senhor queria que eu estivesse essa noite, nesse lugar, louvado seja Deus. E quando eu me sentei decidida, já agora 5 horas, o Senhor me deu esse título: o valor da vida. Louvado seja Deus. E a gente não dá de casa, não senta para fazer a palavra, preparar algo. Por isso que eu gosto muito de vir para a igreja, porque é um momento especial para Deus. E chama um, e chama outro, e pergunta uma coisa. E eu ali me levantei, saí andando pela casa e perguntei, e disse assim: o valor da vida. Mas que título forte! Louvado seja Deus, aleluia. Da vida humana, perguntei para Jesus, da vida humana. E o Senhor disse: o valor da vida, porque toda vida é preciosa. Seja a vida humana, seja a vida animal, seja as plantas, toda vida é preciosa. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. E eu escolhi, irmãos, o Senhor me deu, eu creio, para falar esse versículo, essa passagem, uma passagem da Bíblia que está lá em Lucas. Irmãos, eu peço oração, né? Não orou, mas eu continuo pedindo para os irmãos: orem por mim em nome de Jesus. E está lá em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10 ao 17. Louvado seja Deus, que vai falar da cura de uma mulher paralítica. Louvado seja Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos acham, eu quero falar para os irmãos que essa mulher, né, a Bíblia vai dizer: hoje você está aqui porque você é muito importante para Jesus. Porque nós somos importantes para Jesus. E nós podemos meditar: por que somos importantes para Jesus? Será que é porque Ele cuida da nossa casa, das nossas finanças, da nossa saúde, do nosso casamento? Não, irmãos, vai bem mais além. Nós somos importantes para Jesus, porque Ele deu o seu sangue precioso pela minha e pela tua vida. Louvado seja Deus. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me fazia entender que muitas pessoas, irmãos, têm esquecido, depois eu leio, viu? Tem muitas pessoas que têm esquecido do valor que Ele tem. Louvado seja Deus. E o nosso valor, irmãos, a Bíblia vai dizer que o nosso valor custou o sangue de Jesus. Não foi prata, não foi ouro, porque o ser humano poderia comprar. Talvez o ser humano ainda na face da terra possa possuir ouro e prata, mas você é tão valioso que o ouro e a prata não te compram, porque você foi comprado com o sangue precioso de Jesus. E meditando nessa palavra, o Senhor falando comigo, o Senhor testificando comigo, o Senhor me fez entender aquele versículo, irmãos, que diz, lá em Provérbios
31, eu vou já voltar para a palavra, irmãos. Provérbio 31, 10, vai dizer que o nosso valor muito excede, é muito maior do que o de ruins. E hoje eu entendi. Irmãos, talvez você hoje esteja aqui e não entenda a grandeza do teu valor. Louvado seja Deus. Você precisa entender, se não der tempo eu pregar, não tem problema. Eu quero pelo menos dizer o que o Espírito Santo revelou para mim essa tarde, para dizer para a igreja do Senhor: você tem valor, louvado seja Deus. Eu não sou de fazer isso, mas o que o Espírito Santo manda a gente faz. Muitas vezes você diz assim: olhe para o seu irmão do lado e diga: você tem valor. Mas hoje, irmãos, não é isso que você vai fazer, não. Aleluia! Louvado seja Deus. Você vai dizer assim: eu tenho valor. Aleluia! Eu sou preciosa. Eu sou joia rara. Eu fui comprado com sangue precioso de Jesus. Aleluia! O Senhor me mandou aqui neste lugar essa noite. Eu não tinha nenhuma condição física para estar aqui, mas o Senhor me mandou para te dizer que você tem valor, que você é especial para o Senhor. E agora, em nome de Jesus, eu vou ler a passagem e falar o que o tempo nos permitir, o Senhor também. E ensinava no sábado numa sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, esse, pois, vinde para serem curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não leva a beber, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por ele. Louvado seja Deus. Irmão, nesse versículo 11, louvado seja Deus, vai estar falando de uma mulher. E essa mulher, ela era muito valorosa. Louvado seja Deus. E ela, irmãos, entendia o valor que ela tinha, porque ela estava em um lugar importante, com pessoas importantes, falando de coisas importantes, e aquela mulher estava ali. Louvado seja Deus. Aleluia. Em um lugar que muitos não queria estar, talvez, porque achasse que não era digno de estar. Mas ela, irmãos, mesmo na dificuldade dela, aquela mulher aí encurvada, mas ela não estava preocupada com a aparência dela. Ela não estava preocupada com a posição dela naquele lugar. Ela não estava preocupada com o que as pessoas pensavam dela naquele lugar. Ela não estava preocupada com o valor que davam a ela naquele lugar. Ela estava naquele lugar porque antes que alguém achasse que ela era importante, ela se achava importante. Louvado seja Deus. Porque você é importante quando você está em um lugar importante com pessoas importantes, falando de coisas importantes. E era nesse lugar que essa mulher estava. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque ela não olhava para o problema da enfermidade que ela tinha, para a dificuldade que ela tinha. Ela estava ali para buscar a presença de Deus, para servir a Deus, para valorizar a pessoa de Deus. E porque ela fazia isso, ela se tornou importante para o Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, nós temos que
entender que o que nós temos de importante na nossa vida é a presença de Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Você pode nessa terra, como diz aquela palavra, você pode ganhar o mundo todo se você perder a sua alma. De nada valeu o mundo todo que você conquistou. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa palavra é que essa mulher se valorizava. Independente da situação que ela estivesse, independente da forma que ela fosse, ela se valorizava. Mas não para exaltação, mas para estar na presença de Deus e servindo ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias. Louvado seja Deus. No versículo 12, irmãos, olha o que aconteceu com essa mulher desprendida, decidida, que não olhava para o problema. Olha o que aconteceu com ela. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Só quem pode nos livrar dos traumas, da dificuldade, das tristezas, das depressões, das opressões da vida é o Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos estar onde Ele está, servindo a Ele com alegria. Louvado seja Deus. Você escolheu o melhor lugar para estar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo, irmãos, no versículo 13, vamos ouvir. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a gente lê essa frase, e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Irmãos, tem frase na Bíblia que a gente passa despercebido. Mas imagina aí, irmão, essa frase. E glorificava a Deus. Você pode imaginar nessa noite como foi a posição dessa mulher, como foi a reação dela, como foi a maneira que essa mulher glorificava a Deus. Uma mulher que estava encurvada há 18 anos, ela recebeu a cura de Jesus. Imagina como foi que essa mulher não ficou. E por que, irmãos, que nós não estamos alegres nessa noite? O Senhor nos livrou do cativeiro do pecado. Louvado seja Deus. Era para nós estarmos aqui, irmãos, escandalizando o mundo. Que negócio é esse, escandalizar o mundo? Glorificando, exaltando, batendo palma, com as mãos erguidas, porque o Senhor nos livrou do cativeiro do pecado. Nós éramos encurvados, nós éramos pessoas sem vida, sem valor, e o Senhor nos salvou. O Senhor nos tirou o fardo do pecado que estava sobre nós. Irmãos, quando uma pessoa aceita Jesus verdadeiramente, no outro dia você vê a pessoa diferente. O semblante não é o mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado é um fardo. E nós que estamos aqui nessa noite, nós somos livres desse fardo. Por isso que nós temos motivo para louvar, engrandecer, exaltar o nome de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós não fazemos isso e ainda nos escandalizamos com quem faz. Mas somente quem tem gratidão a Deus tem uma forma diferente de expressar a sua gratidão. Louvado seja Deus. E só entende quem sente a mesma coisa. Louvado seja Deus. Eu aqui olhando para a Maísa, ela ali confirmando a palavra, louvado seja Deus. E eu lembro que ela tem testificado muito. Ela disse: hoje eu entendo a forma que a minha irmã servia a Deus. E o que eu faço é para Deus. Quantas vezes, irmãos, eu não fui compreendida pela minha família? Mas eu não tenho nenhuma queixa disso, porque elas não conheciam a verdade. Estava com esse fardo de pecado, porque, irmãos, não devemos nos querer justificar. A Bíblia diz que nós vivíamos num lamaçal de pecado.
Porque o mundo é isso. Então não importa de que maneira você viveu, o tempo que você viveu no mundo, você até poderia ser uma pessoa que não praticou pecados tão terríveis. Ou talvez você fosse aquela pessoa que vivesse no seu lar, no seu trabalho. Mas por que a Bíblia diz que o Senhor nos tirou de um charco de lodo e de uma lamaçal de pecado? Porque é isso que o mundo é. Então, quando Deus nos tira de lá, nós temos motivo de sobra para sermos felizes. Porque eu questionei a Jesus. Eu perguntei para Deus: Senhor, mas eu saí do charco de lodo e uma lamaçal de pecado. Eu fiz de tudo para obedecer meus pais. Eu trabalhava direitinho e tal. Eu tentei justificar diante de Deus. Mas ele me explicou, irmão. O Espírito Santo ele não dá resposta. E ele disse que todo aquele que está no mundo está no charco de lodo e no lamaçal de pecado. Mas o Senhor nos tirou de lá, tirou esse fardo que pesava sobre nós, para hoje nós estamos aqui, felizes, louvando, engrandecendo, bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, eu vivo dizendo essa frase. Eu digo ela para mim mesmo, o Espírito Santo testifica comigo. Não nos embarace com o negócio deste mundo. Não se entristeça com os negócios deste mundo. Não se estresse com os negócios deste mundo. Olhe para Jesus, faça a obra. Louvado seja Deus. Hoje, irmãos, eu tive várias vezes meditando naquele versículo, fazendo as minhas coisas e meditando naquele versículo, que quem quer vir após Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande. E eu não entendia o negar a cruz. Eu sabia que o negar a si mesmo, ou melhor, eu sabia que tomar a cruz é o fardo de buscarmos viver a santidade deste mundo. Mas o negar a si mesmo é você não fazer o que você tem vontade. Louvado seja Deus. Irmãos, quando você não faz o que você tem vontade de fazer, o que a situação é propícia aqui que você deixa de fazer, você está negando a si mesmo. Está assumindo a identidade de servo, a identidade de crente, a identidade de salvo, daquele comprado inimigo que vai morar no céu. Aleluia. O versículo 14 vai dizer assim: e tomando a palavra, olha aqui, irmãos, a ira do inimigo, porque nós decidimos a servir ao Senhor. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, ele está aqui representando aqui Satanás através da sociedade, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é missa trabalhar, nesse dia, pois vinde para ser curado, não no dia de sábado. O inimigo, irmãos, ele é legalista. Ele quer parar a igreja a todo custo. Louvado seja Deus. E ele quer apontar coisas mínimas para nos afastar da casa de Deus, da presença de Deus, do trabalhar para Deus, do servir a Deus. Mas um crente salvo, liberto, transformado, convertido, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Se você faz para o Senhor, você não vai parar pelas coisas deste mundo. Você vai se posicionar e vai fazer a obra. Porque aquele que milita para o Senhor, ele não recua. Louvado seja Deus. O versículo 15 vai dizer assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor: nós temos o acusador, Satanás, a sociedade. Mas nós temos Jesus por nós, que responde por nós, que vence por nós. Ô coisa linda, Jesus parou de nós. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, louvado seja Deus. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento e não leva para beber? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso? Louvado seja Deus. Irmãos, eu falei o título da palavra, o valor da vida. Vocês podem dizer, mas eu ainda não falou.
Falei que nós somos importantes para o Senhor, que aquela mulher valorizava a sua vida, mesmo na situação que ela vivia. E aqui Jesus está mostrando para aqueles hipócritas, para Satanás, que nós temos valor e que Ele vai nos abençoar, custe o que custar, Satanás queira ou não queira, nós temos a bênção e a vitória do Senhor na nossa vida, porque Ele é mais do que vencedor. Aleluia! Ele suportou a cruz, Ele suportou os cravos, Ele suportou as afrontas para provar que nós somos importantes para Ele. Tão grande foi o amor dele. Ele mandou aquele recado lindo, né? Aquele hino aqui que a irmã Aparecida louvou. Diz quem fez os cravos que eu perdoo. Diz quem fez a cruz que eu perdoo. Diz quem fez a coroa de espinho que eu perdoo. Eu não vim para condenar, eu vim foi para salvar. Louvado seja Deus. E o Senhor está dizendo hoje para a igreja dele que Ele veio para salvar. E aquele que é dele, de maneira nenhuma é lançado fora. Louvado seja Deus. Pode até passar um tempo fora, pode até apontar alguma dificuldade, algum problema, mas o Senhor vai buscar porque é dele, porque você tem valor, porque o Senhor ele quebra qualquer protocolo para salvar vidas. Louvado seja Deus. É o único que quebra protocolo e não deixa de ser homem, não deixa de ser Deus, não deixa de ser cidadão, porque ele tem um poder. Aleluia. E o 17, para encerrar, Satanás vai ser envergonhado, porque ele sempre é envergonhado na nossa vida. Quando nós tomamos a posição de servo, de liberto, de transformado, de convertido, de comprado, de remido, de eleitos do Senhor, Satanás ele perde a peleja. Louvado seja Deus. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Aleluia. Se você quiser envergonhar Satanás, permaneça na sua posição de salvo. Permaneça na sua posição de servo, independente das circunstâncias, independente dos apontamentos. Permaneça na sua posição, que assim Satanás vai se envergonhar. E a Bíblia diz que ele desiste e foge. Louvado seja Deus. E o que permanece é a igreja do Senhor, porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Seja a igreja do Senhor essa noite. Se coloque na posição de servo. Faça a obra de Deus. E o Senhor tem negócio contigo. E Satanás vai ser envergonhado dentro do seu lar, no meio da sua família, no meio do povo de Deus. Onde quer que ele se levantar, ele vai cair, porque maior é o que está conosco. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Quando Jesus mostrou que aquela mulher tinha valor, louvado seja Deus, eles ficaram envergonhados. Quando você descobrir que você tem valor e você se posicionar, Satanás vai ficar envergonhado e vai deixar você livre para fazer a obra de Deus. As enfermidades vão cair por terra. O medo, a dúvida, a tristeza, a opressão, seja que for a ansiedade, vai cair por terra quando você se posicionar e entender que você é vaso precioso na casa de Deus. E todo o povo se alegrava, aleluia, porque a vitória de um deve ser a vitória de todos. Nós somos membros de um corpo. Esse corpo é Cristo. Glória a Jesus é o cabeça e nós somos membros. Então, quando o corpo, quando o membro se posiciona, curado das suas dificuldades, das suas guerras, então todo o corpo fica
Louvado seja Deus. E todo o povo se alegrava, porque todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Louvado seja Deus. Eu creio, irmãos, sem sombra de dúvida, se recebeu, se não recebeu, é com Jesus. Mas eu creio, debaixo do sangue de Jesus, como serva do Senhor, que Ele me entregou este recado para a igreja. Confesso para os irmãos, eu louvo a Deus, porque quem me mandou vir aqui foi o Senhor. Porque se fosse um homem, Ele teria desistido de mim. Pelo tempo que eu resisti, Ele teria dito, essa daí não quer. Essa daí não quer. Já pensou quando alguém prega alguém, chama para o trabalho, chama para a experiência, e a pessoa não vai, e a pessoa falta, e a pessoa não cumpre o horário? O homem quer na sua empresa? Mas o nosso Deus é misericordioso. Quando Ele diz, eu vou usar, Ele usa. E Ele determina e vai usar. Porque eu resisti, irmãos, até antes de 5 horas. Eu resisti a preparar esta mensagem que já estava na vontade de Deus, no coração de Deus, para a igreja do Senhor. Então, irmãos, receba essa palavra. Tenha humildade de receber essa palavra. Não de mim, mas do Senhor. Porque o Senhor provou que Ele preparou essa palavra para a sua igreja. Valorize a vida, irmãos. Valorize o seu irmão. Respeite seu irmão. Ame seu irmão. Tenha comunhão com seu irmão. Valorize a obra de Deus. Valorize o corpo do Senhor. A noiva de Jesus. E vamos nos amar para que nós possamos um dia, como a irmã falou, que está tão próximo aquele dia, nós podemos estar abraçando o nosso Jesus, amando nossos irmãos. Irmãos, não tenha dúvida. Desperte nessa noite. É pelas pequenas coisas. Louvado seja Deus. Não queira ouvir do Senhor o apartai-vos de mim, mas queira ouvir do Senhor, vinde a mim, possuir por herança, o que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Você tem valor, a sua vida é preciosa para Jesus.